Oi, Oi? faz um favor pra mim. Sim? Tá vendo aquelas sandálias amontoadas ali no canto? Ah, Organiza elas dentro dessa caixa aqui e depois você me passa um relatório falando quantas sandálias couberam aqui dentro, tá bom? tá ok. Mas como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar. Vamos pensar nas medidas do sistema métrico usadas para medir o peso de um objeto. Olha só, eu escrevi peso entre aspas porque as unidades que vou ensinar agora são unidades de massa. E como a gente vai ver logo mais na nossa carreira científica, peso e massa não são a mesma coisa. São relacionados, mas não são a mesma coisa, tá? A massa é a quantidade de substância que um objeto tem. De que forma a rigidez muda a velocidade de um objeto? E o peso é que força a gravidade está exercendo sobre o objeto. Se estamos no mesmo planeta ou na mesma parte do planeta, se algo tem mais massa, vai ter mais peso. E se tem mais peso, vai ter mais massa. Muitas vezes, na linguagem informal do dia a dia, essas palavras se confundem, mas para frente vamos ver que significam coisas diferentes. Como ainda estamos nos acostumando com algumas dessas unidades, não vou fazer a diferenciação agora, tá? Vou usar como quem ainda não a conhece. E não como os físicos usam, de forma técnica. No sistema métrico, quando alguém quer medir coisas relativamente leves, geralmente a unidade escolhida é o grama. Só para ter uma ideia do que pesa um grama, o clipe é um exemplo de algo que pesa 1 grama. Um clipe de papel pesa cerca de 1 grama. Um chiclete, não um pacote inteiro, só uma unidade de chiclete, pesa mais ou menos 1 grama também. E mais, uma nota de dinheiro pesa mais ou menos 1 grama. Isso não é muito pesado. Se quiser medir coisas na escala humana, pode multiplicar por 1000 e passar para quilograma. E como o prefixo sugere, o quilo é igual a 1000. Significa 1000 gramas. Se quer saber o que isso representa, muita gente mede seu peso em quilogramas. Por exemplo, eu peso cerca de, sei lá, olhando aqui para esse corpinho esbelto, eu diria 70 quilogramas. Tenho 1,75 metros de altura e peso cerca de 70 quilos. Se quiser saber o que 1 quilograma representa, imagine pegar 1 litro de um líquido, como a água. Se pegar 1 litro de água, e 1 litro seria um cubo com 10 centímetros de profundidade, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Se encher o cubo de água, o peso disso será 1 quilograma. Eu sei que ninguém anda por aí com cubos de 1 litro de água, mas você vai ao mercado e compra 2 litros de refrigerante, tá? Às vezes compra 2 litros de outras coisas, como água. Se comprar 2 litros de refrigerante, a garrafa vai pesar. Na verdade, 2 litros de água vão pesar. Refrigerante tem outras coisas na composição, então não dá para ser tão preciso. Mas 2 litros de água pesa exatamente 2 quilogramas. Estamos falando só da água, não da garrafa, tá? Se quiser ter uma ideia do peso disso, ele será de 2 quilogramas. Então, se você estiver medindo coisas na escala humana, coisas que as quantidades de líquidos dos objetos estejam por volta dessa escala, o quilograma vai te ajudar. Faz mais sentido usar o quilograma. Se estiver medindo coisas leves, use o grama. Por exemplo, se quiser precisão, como geralmente as dosagens de remédios precisam ter, você pode usar o miligrama. 1 miligrama é 1 milésimo de 1 grama. 1 milésimo de 1 grama. Ou seja, 1 milésimo do peso de uma nota, ou 1 milésimo do peso de um clipe de papel. Isso é muito, 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 muito leve. Por isso, raramente usamos no nosso dia a dia. Nós temos que colocar sandálias dentro da caixa. A gente sabe que um par de sandálias tem 250 gramas. Então vamos olhar aqui comigo.
Um par 250 gramas, 2 pares vão ter 500 gramas, 3 pares. Com 4 pares eu formo 1 quilo. Mas vamos pensar juntos. Se 4 pares pesam 1 quilo, quantos pares a gente vai precisar para colocar dentro dessa caixa, que só cabe 20 quilos? O que a gente tem que fazer? Nós vamos multiplicar 4 por 20. 20 vezes 4. Começamos primeiro com um 4, fazemos 4 vezes 0, 0. Em seguida, fazemos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, nós temos 80 pares de sandália. Então, nós podemos colocar 80 pares de sandália dentro dessa caixa. Ah, depois dessa explicação, até que ficou fácil. Agora eu sei que eu tenho que colocar 80 sandálias aqui na caixa. Vamos rever. Medidas de peso. O que é uma medida de peso? Medir, a gente sabe que é comparar. A gente está fazendo uma comparação de um objeto grande com uma unidade. As unidades que você aprendeu são o grama e o quilograma. Então, o quilograma é a nossa unidade. Qual é a grandeza que a gente está falando? O que a gente está fazendo? A gente está falando de uma grandeza chamada massa, que é utilizada para pesar.